Bom dia a todas, na verdade. Bom, as meninas me apresentaram aí, tem esses dois, tem um mestrado lá em democracia, mas assim, antes de tudo, sou jornalista, formada aqui em Brasília, no CEUB. Trabalhei, primeiro trabalho da minha vida com digital, no Correio Web, na época nem existe mais. A gente viu... nasceu o G1, nessas concorrências de internet na época e tudo. Cobria política, lá cobri Governo Arruda, foi uma experiência muito legal. Trabalhei um período também no Governo Arruda. Lá eu aprendi muito sobre como o governo pode comunicar especificamente para cada público, enfim. Depois eu fui para a Espanha, fiz esse mestrado em democracia, que é uma... Eu costumo dizer que a minha vida acadêmica caminha do lado, porque eu aprendo muita coisa na vida acadêmica que acaba a gente levando para o trabalho. Voltei, fui trabalhar na Câmara dos Deputados com o então deputado federal Rodrigo Hollenberg, e lá a gente preparou toda a estratégia, enfim, fizemos a campanha dele para o Senado. Durante essa campanha, eu acabei me desdobrando em duas e fui fazer mobilização na campanha da Dilma, junto com a Pepper, por um período, a extinta Pepper, vocês devem lembrar. E aí a gente passava a semana na Dilma e passava o fim de semana com o Rodrigo. Então, era uma campanha dupla, meio maluca, mas, enfim, deu tudo certo. Ambos foram vencedores. Depois, eu fui fazer Copa do Mundo. Foi o projeto mais interessante da minha vida para a política, mesmo que não seja de política, porque lá a gente enfrentou as manifestações, tudo aquilo que vocês conhecem, e a gente aprendeu muito sobre como apanhar, sobre como responder às pessoas, sobre como engajá-las, sobre sorte, enfim, muita coisa. E depois fui coordenar a mobilização digital da campanha do Rodrigo para o governo, aquela campanha vencedora lá atrás. E foi muito legal também, porque ali eu uni o que a gente já tinha, que era todo mundo, que as pessoas que eu conhecia, enfim, com uma nova forma de fazer mobilização pelo WhatsApp. Numa época que nem todo mundo já estava muito ligado no WhatsApp, o pessoal ainda estava mandando muito e-mail, mas, enfim. Quando as meninas me chamaram, a Marcela me chamou... enfim, aí teve a última campanha agora, que eu fui para o Ceará e a gente fez uma campanha dupla de uma candidata que eu vou mostrar para vocês, a estadual, a Patrícia Guiar, e a candidatura do filho dela, a deputado federal, o Domingos Neto. Quando as meninas me chamaram, eu decidi que eu não sabia sobre o que falar. Vou falar sobre o quê? Construção de uma marca? Quantos dias você passa pensando em qual a cor que vai usar? Como é que a gente faz para fixar o número? Digital, tudo. Decidi falar de digital, mas não mostrar apenas um case. Decidi falar sobre... Bom, aqui está bem ruim esse diagrama horrível que eu fiz, mas eu decidi fazer uma coisa diferente, que é a gente pensar um pouco, tentar criar uma previsibilidade sobre o que a gente vai ter ano que vem, porque está aqui, está na nossa porta, a gente já sabe mais ou menos, e o que a gente pode esperar de 10 anos para as campanhas digitais. Resolvi falar só de digital. Então, aqui, um resumo de tudo. 2002, o Lula... Aqui eu peguei, vocês não estão vendo, mas é um print da página do UOL. Não é que a campanha do Lula não tinha site, mas a gente estava nos sites, o Brasil estava assistindo aquelas Havaianas de pau, a gente demorava muito tempo para carregar um vídeo, as coisas ainda eram um pouco lentas e tudo, e aqui eu coloquei o que estava nascendo para a gente. Eu acho que isso aqui não sei se é o... não, isso é o Fotolog. O Fotolog estava nascendo nessa época. Mas ninguém usou Fotolog para as campanhas, mas ele é importante para o nosso comportamento hoje. Hoje, as pessoas que estão com 30 anos, que usaram muito Fotolog, ainda postam muito abertamente nas redes. E os nossos sobrinhos, filhos, etc., já não postam mais. Então, isso tem influência. E depois, Lula. Esse era o site de campanha do Lula, muito feio para os nossos padrões de hoje. O Orkut. Isso aqui não significa que, nesse ano, essas redes estavam nascendo, mas elas estavam nascendo para a nossa vivência. Twitter estava nascendo, Orkut, Facebook... Depois, na campanha da Dilma, começa a ficar legal.
a gente usava a principal rede social nessa campanha da Dilma foi o Twitter. E a Dilma tinha um site muito bom, tinha muita guerrilha, muita coisa que acontecia ali, mas o Twitter era a grande novidade daquela campanha. Dentro da casa onde a gente fazia a comunicação na campanha, no começo, no início da campanha, existia uma televisão do tamanho dessa tela e que ficava passando o tempo inteiro os tweets que falavam da Dilma, o tempo inteiro. Tweet, os da Marina e os do Serra, o tempo inteiro. Então, havia uma loucura por monitoramento, uma pressão por monitoramento muito grande nessa época. 2014, o Facebook foi o mais usado, não quer dizer necessariamente que tenha sido usado mais por ela, mas a gente sabe que foi uma campanha bastante voltada para o Facebook e a gente começou a usar o WhatsApp ali, né? A nossa campanha com o Rodrigo boa parte da mobilização foi feita pelo WhatsApp, já numa época que as pessoas ainda tinham paciência com grupos, né, que a gente não tem mais. E essa campanha maravilhosa agora desse ano, que a gente elegeu esse candidato, Bolsonaro, é uma estética diferente, o WhatsApp, a principal rede, tudo aquilo que a gente já conhece. E o que vai vir depois? Bom, aqui embaixo, nessa coluna, a gente vê comportamentos que foram nascendo e que depois elas foram tomando esse lugar aqui, das principais. O que nasceu entre esse gap aqui foi essa loucura por stories, que é quase que uma substituição da TV, né, junto com o YouTube. Então, bom, a gente não faz previsão, mas o que a gente pode esperar, a gente não consegue fazer previsão, mas a gente pode pensar em comportamentos que nós já tivemos para conseguir pensar um pouco de como é que vai ser o futuro. E aí a gente tem algumas reflexões. Aquela geração Fotolog, que foi a minha geração, eu não usava, mas os meus amigos todos usavam na faculdade quando o Lula estava sendo eleito, que é a geração que quer o ego, quer mostrar. Então, quer mostrar para as pessoas o que ela está fazendo, mostrar que está bem, está bonito. Os stories ainda é muito isso, porque quando a gente consegue ver quem é que está vendo aquele conteúdo nosso, alimenta o nosso ego, e isso para a política é importante. Ela está envelhecendo. Eu já estou com 35 anos, as minhas amigas também, e daqui a pouco tem toda uma geração para votar ainda. Nós ainda somos um país mais ou menos jovem, né? E que é uma geração que quer privacidade. Como é que a gente consegue ver isso? Bom, a gente pode conversar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, e minha sobrinha, por exemplo, não posta absolutamente nada no Instagram, absolutamente nada no Facebook. Ela está lá olhando, é uma stalker, vê tudo, mas não posta porque provavelmente ela está conversando com os amigos dela pelo WhatsApp, por outras redes, com privacidade. E a gente precisa captar esses momentos na política. Segmentação, né? Falar para o público, foi muito falado aqui na última palestra e tudo. É uma geração que está vindo aí que fala com pouquíssimos caracteres. Eu estava vendo esses dias o Malini, que é o Fábio Malini, vocês devem conhecer, que faz umas análises de rede, ele é professor lá de Vitória. E ele disse assim, como que a gente identifica no Twitter quem é jovem e quem não é, quem é dessa nova geração, enfim, quem tem até 18, 20 anos. Porque eles escrevem com pouquíssimos caracteres. A minha sobrinha não fala sim, ela não responde sim, Nina, vou sim para o cinema com você. Ela coloca um S. Aí eu, mas o que é um S, Ana Luísa? É sim, Nina, sim. Então, e aí, a gente vai querer conversar assim com eles? Não como, a política é muito retórica, não sei como fazer. A gente precisa pensar nisso. Atenção em menor tempo, eles não têm muito paciência, mais texto, conversam o tempo todo, digitando, mas é pouco. E a TV não existe mais, trocou, né? Tem Netflix, não botei aí. Stories virou TV e YouTube também. E eu acredito até que os youtubers vão ter que mudar um pouco também a forma de comunicar. Acabou. Não, voltou. Aí, o que eu quero falar? Bom, como eu decidi não mostrar cases, eu pensei, eu imagino que tenha gente aqui que está trabalhando com políticas, mulheres, né? E a gente pode criar alternativas baratas, sem gastar dinheiro, para pensar na campanha do ano que vem e na próxima campanha,
proporcional que a gente tem. Então, eu trouxe aqui uma formulazinha, não é bem uma fórmula, é uma técnica, para a gente começar um WhatsApp do zero para algum político que ainda não tem, ou a gente pode aprimorar, enfim, o WhatsApp que tem. Aí vem a reflexão aí, quanto mais cedo a gente começar, não é comprar disparos, né? Não estou falando do que aconteceu com o presidente, que provavelmente pode ter acontecido, mas, enfim. Não é sobre isso, não é sobre aquelas empresas que ficam lá batendo na nossa porta, no Senado e na Câmara. Quem está no Senado e na Câmara sabe, todo dia a gente recebe empresas que estão vendendo disparos no WhatsApp, mensagenzinhas e tudo. Não estou falando disso, embora, dependendo do caso, pode ser até legítimo, né? Principalmente fora de eleição, né? Que não é totalmente proibido, enfim. Não é transformar a rede de contato privado em um canal. E aí vem uma lição interessante que é, na campanha agora passada, eu vi muito candidato pegar a sua própria rede, tipo, eu com os meus amigos, eu tenho o meu número de celular, de um dia para o outro ele transformou aquilo num WhatsApp institucional. E o que ele fez? Ele afastou as pessoas que estavam mais próximas dele. Óbvio, para um candidato a governador, não sei, um candidato a Senado, o escopo é muito grande, precisa de muitos votos, não faz diferença. Agora, um candidato, por exemplo, como o Leandro, que teve 6 mil e poucos votos, né? Será que seria legal ele pegar a rede dele, das pessoas que estão mais próximas a ele, que ele responde pessoalmente, e transformar numa rede de WhatsApp para enviar disparos e aí criar uma distância? Eu nem sei se foi isso que foi feito, mas a gente foi percebendo que quem fez isso conseguiu ganhar uma distância, dependendo da necessidade. Então, é isso. Não é transformar a sua rede em um canal privado. É sobre formar uma rede orgânica e ela pode se tornar a espinha dorsal do seu engajamento se você conseguir trabalhar direitinho, se der tudo certo. Pode não dar. Você pode abandonar essa rede no meio do caminho, o seu público pode mudar. Hoje você pode ser pró-governo, amanhã você virar, não sei, uma pessoa totalmente contrária ao governo e a tua rede não funciona mais. Mas, se der tudo certo, quando chegar nas eleições, você tem uma rede de WhatsApp orgânica que vai te ajudar muito pra caramba na mobilização, porque eu já fiz isso. Mas, se você não tiver dinheiro, vamos lá, um passo. Bom, aqui eu estou falando de fluxo de respostas de mensagens. Não dá para vocês lerem, mas aí depois acho que o pessoal manda. Isso aqui é um fluxo que eu tirei... eu fiz a minha dissertação de mestrado. A gente fez assim, a ideia era ver se o Facebook tem condições de promover accountability em governos. E aí, a gente foi analisar a comunicação do GDF, aqui em Brasília, nessa equipe até que a Nara coordenou. Na verdade, a gente descobriu muitos problemas com chegar às cidades do DF e tudo, mas a gente viu uma coisa muito legal, que o GDF fazia SRM muito bem, respondia muito bem às pessoas. E aqui tem um fluxo que eu não vou me adentrar muito, mas quando a gente constrói um fluxo de como você vai responder essas pessoas que vão chegar no seu WhatsApp, ou no Facebook, ou no outro lugar, você resolve problemas mais rápido, e esse fluxo ele tem perguntas prontas, e ele tem quem você vai procurar, no caso da campanha, dentro da sua campanha, ou no caso de agora, no seu gabinete, etc. Quem você vai procurar para responder aquela pergunta? Quem você vai procurar? Está tudo dentro desse fluxo. A gente manda para vocês podem procurar também, está na minha dissertação. E aí vem o primeiro passo para formar o WhatsApp. Você já tem uma rede, você tem Facebook, Instagram, etc. Você usa a tua rede para divulgar. Essa aqui foi a primeira divulgação que a gente fez para formar o WhatsApp do Romário. Eu fiquei 2 anos lá. Assim que ele virou senador, eu fui para a equipe dele do Senado. E aí a gente resolveu fazer o WhatsApp. Basicamente, gente, estou em um WhatsApp agora. Mandem uma mensagem. A gente tem um número, o número muitas vezes pode estar ligado à tua vivência, o número que vai do seu partido, é interessante que tenha alguma relação, o dele era não sei o que lá, 1111. Me mande uma mensagem com a cidade que você mora, isso é importante para a segmentação, vou falar já, e vamos conversar. E foi uma loucura, porque assim, a gente foi muito ousada de fazer isso, porque, imagina, era o Romário. Então, primeiro que o celular começou a receber um monte de mensagem,
travou, o WhatsApp ficou um dia inteiro sem funcionar, porque o Facebook estava fazendo verificação de segurança para saber se a gente não tinha instalado um robô para falar com aquele WhatsApp. E aí a gente foi cadastrando todo mundo, num esforço bem concentrado. Mas qual era a intenção? Eu pensei, o Romário vai querer ser candidato a prefeito. Na época eu pensei, ele vai ser candidato a prefeito e a gente precisa ter uma forma de conversar diretamente com as pessoas, porque ele não é um candidato de base, que era aquilo que a gente falou, ele é um outsider, ele não tem base, então a gente precisa formar uma base e não vai ser pelo Facebook, vai ser pelo WhatsApp. Enfim, então, se você divulgar, as pessoas vão conversar com você. Ah, Carol, mas eu divulguei e só 20 pessoas se cadastraram no primeiro dia. Tudo bem, são 20 pessoas que estão muito afim de receber o seu conteúdo. Diretamente, sem filtro. Está muito bom. E aí você vai usando aquelas segmentações, né, patrocínio e tudo, para chegar a muito mais gente. Eu fiz isso agora começamos há 2 anos com o Domingos Neto, e na campanha nós tínhamos pessoas, muita gente, em todas as cidades do Ceará. Então, um federal que começa uma eleição com pessoas dispostas a replicar seu conteúdo em todas as cidades do seu estado, já está bem bom, né? Usa as ferramentas disponíveis, então a gente sempre usou o Google, e organizar os seus contatos a partir de segmentos. Então, por exemplo, a Marcela me mandou uma mensagem. Oi, Romário. Oi, Domingos Neto. Quero receber informações. Marcela, qual é a sua cidade? Eu sou de Tauá. Então, ela é cadastrada como Tauá, Marcela. E aí, se ela tiver um segmento de atuação daquele candidato, então nós tínhamos muitos carteiros, porque ele era um candidato que tinha relação com os carteiros. E assim fica o nome da pessoa no cadastro, sabe? Porque aí é uma forma da gente conseguir separar e segmentar na hora de enviar as mensagens. Sou de Tauá, sou de Marruás, meu nome é Carol e eu sou professora. Então, um outro segmento. Quanto mais próximo da realidade é o candidato, quanto mais próximo da comunidade melhor que você segmente mais, até porque você vai ter menos contatos. Então, tudo bem fazer assim. E quanto menor, menos contato. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse é um exemplo de um contato. Então, essa pessoa é de Fortaleza, é carteiro e é Renato, se não me engano o nome dele. Tauá, que é a cidade dele lá, Tauá, fulano de tal, Tauá, fulano de tal. Então, se eu quero mandar mensagem para Tauá, eu tenho todo mundo de Tauá. Se ele vai chegar em Tauá e não tem mobilização, eu tenho todo mundo. E isso, na minha cabeça lá do Romário, era muito importante, por causa daquilo que eu falei, ele não tinha base. Depois, no fim, eu não sei, eu saí de lá, não sei se eles usaram na campanha para governador e tudo, mas imagino vocês que teria sido bem interessante se tivesse continuado, não sei como foi. Mas era muito difícil a rede do Romário nesse sentido, porque extremamente ampla. Mas daqui a pouco eu vou falar disso. Então, separar por listas no telefone, deixar uma clara intenção do diálogo. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem como responder todo mundo, coloca uma mensagem no WhatsApp, naquela apresentação, de que este é um telefone para disparos de mensagens. De repente, você deixa um outro canal para a pessoa conversar e tudo. Seja claro. Agora, se você tem um saque, uma equipe, sei lá, 5 pessoas, 3 pessoas, para responder todo mundo, e se for possível fazer esse investimento, é melhor que faça. E você recebe todo tipo de coisa. Você recebe muito pedido. Me dá uma cesta básica, me ajuda na consulta médica, me dá dinheiro o tempo inteiro. E isso você não pode encarar isso como um problema para a comunicação e parar. Isso é da política. Principalmente mais no interior. A política ela é assim, as pessoas te pedem dinheiro para votar em você. Você não vai dizer que vai dar o dinheiro para a pessoa, mas você não pode abandonar um canal, porque isso acontece. Outra coisa sobre deixar o diálogo claro. Bom, no caso do Romário, as pessoas colocavam ele nos grupos da família, nos grupos de putaria. Então, todo dia você tinha que sair de um monte de grupo. Então, a gente teve que criar uma mensagem. Gente, desculpa, é a equipe. Às vezes, a gente tinha que falar que era a equipe. Às vezes, a gente dava uma embarcada, porque fazia parte, né, do contexto. Mas, enfim, na medida do possível, ser honesto. Mas eu posso fazer, então, criar essa rede, ter um grupo, aqueles grupos mudos, né? Aquele grupo que só você envia a mensagem. Pode.
né, é uma forma interessante de enviar. Mas se você mandar direto para a pessoa e ela tiver com o seu telefone cadastrado, o resultado vai ser muito melhor. A esquerda usa muito, né? O pessoal da rede, eu acho que usa, o pessoal do pessoal usa muito. Eu não sou contra, mas isso aqui, a ideia é que você envie direto para as pessoas que quiseram, né? Então, isso é importante. E aí, isso aqui mistura um pouco dessa experiência lá no pessoal, no Romário, no Domingos Neto, onde a gente fez o WhatsApp, na própria campanha do Rodrigo. Lembrando que nessa campanha do Rodrigo, a gente fez isso aí, foi um pouco diferente, porque como o Romário, como eu disse, ele não tinha base, a gente teve que avisar as pessoas, olha, tem esse canal aqui. Na campanha do Rodrigo, ele tinha base, né? Ele era presidente do partido há muito tempo, enfim, ele sempre foi do PSB. A gente pegou todos os contatos de militância do partido e criamos a rede, e aí mandamos as mensagens pedindo para elas se cadastrarem, e naquela época era grupo. Todo mundo queria estar nos... Ai, mas me põe no grupo. Hoje a gente está meio saturado, então vai mudando ao longo do tempo e tudo bem, você se adapta. Bom, eu estou dando continuidade agora numa pesquisa. A gente pegou um grupo no interior, lá do Ceará, de Tauá. É um grupo que as pessoas têm oposição e situação da prefeitura. Então, tem também Haddad, Bolsonaro, tinha tudo. Acompanhei e colhi as mensagens de todo o período eleitoral. Fizemos uma amostragem, enfim. E aí eu estou fazendo essa pesquisa, como eu pesquiso na UNB, lá no IPOL, a gente foi identificar se tem deliberação ou não, pelo WhatsApp. Se o WhatsApp é um lugar para você promover deliberação. Mas aí, dentro dessa pesquisa, a gente conseguiu identificar umas coisas que são legais para as campanhas. O público mais... então, o que a gente fazia? A gente mandava a mensagem diretamente para a pessoa que tinha se cadastrado, mas essa pessoa estava nos grupos no Ceará. Um grupo é o que eu estou fazendo a pesquisa científica, mas a gente acompanhava... Sei lá, eu acho que chegou num período que tinha mais de 40 grupos a gente monitorando. Isso para a campanha federal e estadual. Então, o público mais engajado leva, em média, 58 segundos, menos de um minuto, para levar a sua mensagem quando ela é de foto e arte. Meme, aquelas mensagens que o Bolsonaro fazia muito bem. Ah, mas que campanha feia do Bolsonaro. Foi uma campanha vencedora, então foi ótima, né? Enfim, aquelas mensagenzinhas que diz tudo na mesma imagem, ela é a que percorre mais rápido para chegar nos grupos. Chega no cadastrado, na pessoa que cadastrou, e ela levava menos de um minuto. Mais de um minuto é uma mensagem com texto e foto. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui fazendo não sei o quê, blá, blá, blá. Minha proposta é... Toma uma foto. Tipo, foto e mensagem. A pessoa leva mais tempo. 35% do público apoiador, que é esse pessoal que quis receber as mensagens, usa esse conteúdo exclusivo que você envia para embasar defesas a seu favor em discussões virtuais. Isso é muito importante, porque teve uma questão nessa campanha lá do Rodrigo que a gente fez, que foi o seguinte: a Marina, quando começou a campanha eleitoral, ainda com o Eduardo vivo, a Marina era a candidata que tinha melhor capilaridade nas redes, um Facebook muito bom, ela era a Rede, né? Olha o nome do partido, né? Rede, que legal. E aí ela começou a desmentir, o PT começou aquela campanha difamatória, que a gente conhece bem, que a gente está lembrando de todas as campanhas, então, né, todo mundo sabe fazer difamação. E ela usou boa parte desse capital que ela tinha no Facebook, desmentindo boatos sobre ela. Então, o que bombava era quando ela desmentiu o boato. Agora, as propostas dela não bombavam. E aquilo, assim, era muito angustiante ver aquilo e tudo. E no Rodrigo a gente tentou não fazer isso. Então, a gente usava o WhatsApp para desmentir os boatos. Por quê? Porque nós já tínhamos formado a rede. E o pessoal deixava o Facebook para as coisas leves, para as propostas e tudo. E então, o que eu estou dizendo? Se você tem essa rede legalzinha, montadinha, 35, pode acontecer ou até mais, enfim, ou menos. Mas, assim, você vai ter gente que vai receber a sua defesa, que é um conteúdo que você vai criar, e ela vai conseguir debater na rede, enfim, no WhatsApp. Então, acontecia muito, por exemplo, eu acho que eu tenho aqui... Peraí. Então, deixa eu voltar aqui. Enfim, que são uns materiais que a gente fazia na campanha do Domingos, que era... Porque, na verdade, ele não votou
para tirar a Dilma. Mas as pessoas chamavam ele de golpista porque depois ele se aliou ao Temer. Então, esse tipo de material que mostrava ele votando a favor da Dilma, sou contra o impeachment, não sei o que lá, a gente botou no Facebook em algum momento, mas no WhatsApp era onde a gente... Então, os apoiadores viam e falavam no próprio canal, gente, estão falando aqui que ele é golpista, o que eu faço? Manda esse vídeo. E aí você já tem um canal direto. Esse aqui era... a pessoa falava, ele votou... Porque as pessoas confundiam reforma da Previdência trabalhista com tudo. Aí falavam, ele é contra o trabalhador, ele votou a favor da reforma da Previdência. Aí a gente colocava, nunca houve reforma da Previdência, blá, blá, blá. E aí é um bom canal para você fazer isso. Em grupos híbridos, que são direita, esquerda, todo mundo, há reações contra fake news e tentativas de esclarecimento. Eu identifiquei em todos os grupos que eu monitorei, cientificamente, como posso dizer, são menos grupos monitorados, porque fazer ciência é mais difícil. Mas as pessoas em grupos híbridos, elas já vão lá e jogam, é fake. Elas tiram as pessoas, elas banem, elas debatem. Então, há debate, sim, no WhatsApp. Mas, assim, quando o grupo não é híbrido, fica todo mundo... Vem a espiral de silêncio, né? Fica todo mundo caladinho. Realmente, nossa, realmente mamadeira de piroca. E é isso. Tem uma história interessante sobre fake news, que eu gosto sempre de contar, não sei se nem dá tempo mais. Dá. Que é o meu grupo da família, que a gente sempre extrai coisas de lá, né? Que é a minha tia publicando, Pablo Vittar vai ter programa infantil na Globo. Aí tem as pessoas como eu que vão lá, não, é fake... e tal, aí, não, tia, é fake. Como você sabe que é fake? Aí você manda aquele boatos.org, né? Você manda as agências de fact-checking. Não, Pablo Vittar não vai ter um programa infantil na Globo. Aí a minha tia, eu não acredito nessas ONGs que desmentem boatos. Mas o que é isso? São quando os grupos não são híbridos, quando não tem muita gente ali para falar, não, cara, você tá maluco, né? Assim, não. Nos grupos híbridos, há esperança nos grupos híbridos. Instagram, então eu quis falar de WhatsApp e Instagram, e alguns insights sobre Instagram, não é uma fórmula nem nada do tipo. As análises de redes, acho que foi a Nara que falou, que ela está lá lutando para ter monitoramento, né? Pois é, muito legal, né? Porque se a gente tem, a gente consegue fazer tudo com mais inteligência. O problema é não ter dinheiro, né? E aqui era um aplicativo, eu ia falar aplicação, aplicativo que é o Netlit, que a gente consegue fazer umas análises de redes, só que a API do Instagram fechou, a API do Facebook está mais ou menos fechando, então isso aqui a gente não consegue mais. Isso aqui era uma hashtag que a gente captou nesse Netlit, que era o Lula livre. Então, não dá para ver, mas aqui é toda a galera que fala Lula livre no Instagram por um período, e cada pontinho separado desse é sinal de que tem uma redinha separada que está falando ali Lula livre. E aqui no meio é o pessoal que mais cita o termo e que está mais ali engajado na luta. No meio está o perfil do Lula, tem Mídia Ninja, tem um monte de coisa aqui, tem Alexandre Padilha, blá, blá, blá. Mas isso aqui... Carol, o que isso serve para mim? Bom, no meu caso lá, agora no Congresso, a gente está com esse debate da educação, né? Então, se eu quero entrar nesse debate com política... e eu sou contra os cortes na educação, eu vou buscar os institutos federais, eu vou buscar as universidades, vou buscar quem está tentando em defesa da educação, vou descobrir quais são as hashtags também por esses aplicativos. Depois eu passo o nome para vocês de alguns de graça, dá para fazer uma brincadeira. Descobrir quais são as hashtags, o Malini diz muito, é muito legal acompanhar o Malini também. E aí, a partir dessas hashtags, eu vou ver quem do meu estado, já no caso de uma campanha mais, né, segmentada, eu vou ver quem é que está falando disso e eu vou ficar mais próxima ou não dessas pessoas no Instagram, nesse caso, que é o que eu quero mostrar aqui. E aí vem a gente tem aqueles aplicativos de Instagram que eu não estou falando de robô e nem de fake, tá, gente? De contratar fakes e tal, blá, blá, blá. Mas é aqueles automatizadores que nos ajudam a chegar nesse público. A gente tem um monte. Aqui, nesse caso, eu peguei do Boom, mas tem... Enfim, tem uma infinidade, vocês devem conhecer e pesquisem. Mas, nesse caso aqui, qual era a intenção? Bom, o meu futuro candidato, minha futura candidata
tá lutando, tá contra o Bolsonaro hoje e não quer os cortes na educação. Então, ele tomou esse discurso para si, ele fez discurso tudo. Bom, então, se essa semana que vem vai ter manifestação e vai ter oratória sobre isso, eu vou buscar onde estão essas pessoas. Se ele defende os IFCEs, eu vou pegar todos os IFCEs do estado dele e vou tentar fazer uma interlocução, encontrar essas pessoas e trazê-las para a minha rede. E aí você vai trabalhando. Esse é um exemplo que não é muito difuso, mas que a gente consegue pensar por aí. Já começa... então, se a minha candidata trabalha com saúde da mulher, quem é que está tuitando? Cadê os conselhos de saúde da mulher? Mas vai acabar os conselhos. Melhor ainda, porque ela consegue produzir conteúdo polêmico buscando aquele público. Então, você consegue ali tentar. Mas, Carol, o Instagram, ninguém usou, não sei o quê. Vão usar, fato. Né? Vai usar, a gente sabe... A política não vai abandonar as redes, não vai deixar nenhuma. E aí eu coloquei aqui, contra o corte, busca as hashtags e por aí vai. O escopo. Então, às vezes, a gente quer abraçar o mundo para ter 1 milhão de seguidores muito rápido. Então, você vai buscar, sei lá, o pessoal que cuida de saúde de todo o Brasil? Não necessariamente. Se você fizer isso, pode acontecer da sua rede ficar muito grande, porém pouco mobilizada para quem você quer mostrar. Foi um problema que no Romário a gente sempre teve, e imagino que eles tenham tido na eleição, que era muitos seguidores, um ídolo nacional, todo mundo, sei lá, todo mundo não, mas muita gente ama, etc. Mas e como chegar às pessoas do Rio? Com patrocínio? Muito fácil, nem tanto, né? Porque também tem lá seus desafios. Mas no Instagram, que é diferente, apesar de ter patrocínio, você é capaz de ser uma pessoa muito cool, porém, para a política, não necessariamente funciona tanto. Então, os meus candidatos, que eu sei que tem uma estratégia regional, eu vou focar na região deles. Então, por exemplo, esse candidato aqui, o Domingos Neto, o primo dele é prefeito de Caucaia, que é a 3ª maior cidade, ou 4ª. Enfim, é muito grande. Fortaleza, Sobral, Juazeiro e Caucaia. E ele não tinha ninguém nas redes dele de Caucaia quando a gente começou o trabalho, porque ele nunca tinha tido nenhuma penetração lá. O primo dele foi eleito do nada. E quando a gente começou a eleição, a gente sabia que a gente precisava de 10 mil votos em Caucaia. Então, você tem que buscar essas pessoas. Então, na rede, é assim que você busca. Ela é só na rede? Não, a gente vai fazer no offline também. Tive que sair de Fortaleza e ir lá para Caucaia, conversar com as pessoas assim, explicando para elas como é que elas podiam fazer, explicando que ele não era golpista, blá, blá, blá. Tem que fazer, mas assim... Então, olha... Ele tem muita gente em Fortaleza, mas o pessoal de Fortaleza desistiu um pouco dele. Então, bora voltar para Tauá, que é onde ele nasceu. E a Caucaia, como é que a gente faz? E essas realmente foram as 2 cidades foram aqui elegeram. Aí tem as outras, que são cidades menores, que provavelmente sempre vai ter menos pessoas, mas que a gente não abandona, né? Então, ficar de olho sempre naquilo, nas métricas que a rede te dá de graça, muito mastigadinha, e focar aqui, quero crescer isso aqui, meu objetivo é crescer isso aqui, vamos atrás. E aí vamos falar um pouquinho dessa campanha da Patrícia, mas aí dentro desse contexto que a gente está falando. Isso no Instagram, nesse caso, né? O que acontece? A Patrícia, eu tenho aqui os dados, o marido dela era o candidato e ela... só que ele tinha um problema lá que ele tinha sido ministro do Tribunal de Contas do município, acabaram com o Tribunal de Contas e em perseguição política, eles não queriam que ele fosse mais candidato. E ele estava sob júdice e resolveu se candidatar. E ela já tinha sido prefeita de Tauá, enfim, tinha toda uma relação com a política. Ela é uma pessoa política, todo mundo na família o que facilita bastante. Mas ela não era candidata. Ela se candidatou, mas ela não teve campanha. Nos 20 últimos dias, a Justiça ficou segurando a decisão sobre ele e o marido fazendo campanha. Nos últimos 20 dias, ele não pôde mais ser candidato. Resolveram que, então, ela seria candidata. Então, a campanha dela mesmo foi de 20 dias. Então, a primeira coisa que a gente fez, não sei se não dá para mostrar aqui, mas se der tempo no final, a gente pega o Instagram e vai olhando. A campanha que era dele virou a campanha dela. Então, a foto que era dele, a gente se substituiu
virou a foto dela. O número dele era 55555, o dela ficou 55333. Lá, gente, foi muito engraçado, porque a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente percebeu, assim, o primeiro comportamento deles é: aumenta esse número. Então, você está criando toda a identidade, pensando em cor, em tudo, e assim, mas esse número está muito pequeno. E a gente ficava se achando estranho, porque, mas nossa, tem tanto conceito. Olha o Lula nunca botou número. Como assim? Não, tem que pôr. Porque o pessoal pode votar com colinha, mas o pessoal pode não votar. E na cabeça deles, é só o que as pessoas vão ter lá no interior para poder, na hora de votar. E são pessoas muito humildes, muito simples. E aí eu ficava, gente, mas esse povo é alucinado por número. A gente brincava. Eu tinha um meme para mostrar. Se der tempo, eu mostro. Que a gente colocou aquele bichinho do Muppets, assim, digitando e o número saindo 5555555. Porque eles falaram, não, a gente fez de sacanagem. Eles, ótimo, é isso que a gente quer de vocês. Assim. Enfim, aí no dia que ela passou a ser candidata, 20 dias antes da eleição, aí a gente lançou, né? Aí o que a gente faz agora? Bom, não vamos mentir para as pessoas. Era o marido dela, agora é ela. Então, agora é ela. Mas por que não bota o nome? Ela já era conhecida, todo mundo sabe quem é a doutora Patrícia, então agora é ela. E o número. Então, quer número? Vamos no número, 55336, o número. Mas o que eu estou falando de Instagram você tem que botar o número do candidato no Instagram e deixar a rede um pouco mais... Sim, porque você vai deixar de usar a tua rede para poder mostrar o número do seu candidato? Não. Mas você também tem que continuar mostrando que ele é humano, né? É aquela história do WhatsApp, quando você transforma ele num WhatsApp robô dos seus contatos. É uma decisão. Então, você tem que usar porque você precisa, mas não é para robotizar. Se der tempo, eu mostro as coisinhas da Patrícia. É muito legal. Tipo, tem ela chegando na cidade dela e o pessoal, volta, mamãe! Uma loucura, assim, muito louco. Deixar as pessoas usar o conteúdo das pessoas, né? No Instagram, isso é muito legal. Então, se mandaram isso aqui, o cara teve a capacidade de parar na estrada, viu o 333 aqui, fez o 55333. Quem é a gente para não incentivar, né? E mostrar, enfim, vamos usar. E funcionava bem. Isso aqui já é outra história, que é Stories. O que fazer com Stories? Isso aqui começou de que forma? O Domingos Neto, que é o candidato federal, meu chefe, ele tem 30 anos de idade, então ele é 5 anos mais novo que eu, né? Então, a gente está ali na mesma geração, mas ele usa os stories, ele está usando a internet como a gente usa, da nossa idade. E aí... Oi, Seba, você chegou? E aí, ele, uma vez sentado na mesa, ele falou, olha só, os stories estão muito chatos, tem um monte de coisinha, vocês sabiam que tem um monte de coisinha no stories que dá para usar? Como que a gente não sabia? Dá para fazer enquete. Tem aqui essas como é que fala? Os GIFs, enfim. E assim, tem que botar essas coisinhas. Aí eu fiquei pensando, nossa, ele tem toda a razão, né? A gente tem que usar as coisinhas do Stories. Aí isso aqui já não é na eleição, mas como eu estou falando de coisas que nós podemos fazer para o futuro, né? E tudo. Aí a gente faz os Stories dele, tem muita... a gente tenta fazer isso aqui, que é, por exemplo... Então, vamos supor, agora ele está lá no mandato. E aí a gente falou, não, vamos tentar um mandato mais aberto, na medida do possível, usando as redes. Então, a gente separou em 5 temas que ele trabalha, porque ele não é um candidato de um tema só. E vamos fazer pergunta, então, bora. Como melhorar a educação da sua cidade? Por que a sua cidade? Porque lá o pessoal é muito bairrista. Não adianta você falar só do Estado ou o Brasil vai melhorar. Não adianta. Se você não citar a sua cidade, as pessoas não prestam atenção, tá? Então, vamos trazê-las para o debate. Opine aqui. Então, elas... Tem que ter ônibus escolar, tem que ter não sei o quê. Respondem, vão respondendo. É muita. Aí você tem que dar atenção para elas, usar o ego delas a nosso favor, né? Olha, vou compartilhar a sua resposta. Aí essa aqui colocou, melhorando o transporte público para as crianças. Porque lá, imagina, interior do Ceará, tem criança que realmente caminha muitos quilômetros para chegar na escola. Boa, o transporte é ao mínimo, não. Quando tem ação do mandato, com emenda, com aquelas coisas todas, que tenha relação com as coisas que as pessoas falaram, todos os posts são, gente, olha só, atendendo a demanda que vocês fizeram aqui, isso não é só no Insta, mas estou dizendo do Insta, nós conseguimos 2 ônibus para Itaiçaba. Então, lembra quando a Maria falou que para melhorar a educação precisava de transporte? Então, estou respondendo vocês. Aí as pessoas ficam loucas, né? Piram.
E na campanha dá para usar muito isso também. A gente usou, mas aí é como isso, eu quero falar do futuro. A mesma coisa, saúde. O que você acha da saúde? Precisa de mais investimento? Óbvio que a gente tem que pensar muito nessas perguntas, pode dar problema, mas a gente fez, por exemplo, no Uber. A gente já sabia que ele ia ser a favor de regulamentar o Uber no Brasil, não proibir, né? Mas aí a gente colocou. E aí? Porque se na enquete fosse, tipo, 90% a favor do Uber, como é que o taxista ia falar, olha, você está indo contra a população? E foi, porque a gente sabia que ia ser. Então, beleza. Então, eu tomei a decisão de regulamentar o Uber, porque vocês disseram que sim. Claro que não é assim, mas a gente sabe que... Aí tá. Então, o que você acha da saúde? A saúde está precisando de investimento, eu também acho. Estou colocando 11 milhões em menos para a saúde. Se você quer saber se a sua cidade não está na lista, manda WhatsApp. Por que a sua cidade está na lista? Porque se a gente colocar aqui que uma cidade recebeu 2 mil e a outra recebeu 100 mil, o pau quebra. Então, tem que ser na rede privada, para isso que serve o WhatsApp. E os stories também, né? Nos comentários, a gente consegue passar essa informação legal. É isso. Não sei se der tempo, dá? Para mostrar a Patrícia um pouquinho? Não, né? Tá bom, ok. Sem problema. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Carolina.